Marcos, no seu capítulo 5, no seu versículo 25, vai falar sobre a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. No seu capítulo 5 vai falar que a multidão se aproximava e apertava Jesus quando Jairo se aproximou, e a multidão abriu espaço para Jairo passar. E Jairo chamou Jesus para ir até a sua casa, pois a sua filha estava doente. E a Bíblia vai dizer que Jesus, aceitando o convite, nesse meio do caminho, uma mulher se aproxima de Jesus pelas costas e toca nas vestes de Jesus, sendo curada. Jesus naquele mesmo momento para e olha para aquela mulher e para toda o resto da multidão e pergunta: quem me tocou? E Pedro, respondendo com um tom até arrogante ou ignorante: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime e tu perguntas: quem lhe tocou? E então Jesus responde a ele: Pedro, não andas há tanto tempo comigo e ainda não aprendeu nada? Naquele mesmo momento, a mulher, percebendo que não havia como se esconder daquilo, ela levantou suas mãos e disse: fui eu. Tremendo de medo, ao mesmo tempo que ela devia estar feliz, porque ela sentiu que o fluxo se estancou, ela sentiu que ela estava curada, e ela devia estar feliz, mas ela estava com medo, porque as pessoas, a religião criou um Jesus inalcançável para ela, criou um Jesus cruel, um Jesus que veio só para os ricos. Mas o Jesus que veio só para os ricos estava caminhando entre os pobres, estava passando pelo campo de leprosos, estava passando entre doentes, estava passando entre pessoas enfermas, pessoas que necessitavam, enquanto lá dentro estavam pregando que Jesus estava vindo somente para aqueles que não precisavam mais, tipo, para os ricos, entendeu? Então Jesus veio mudar o paradigma das coisas. Jesus não veio para cumprir, para quebrar as leis de Moisés, mas quando ele veio, ele fez com que as leis fossem cumpridas. Mas ele deixou 2 grandes mandamentos: amarás o teu Deus como nenhum a outro, e amarás o seu próximo como a si mesmo. E a Bíblia vai dizer que essa mulher se aproxima com medo de Jesus. Jesus, olhando para ela, se aproxima dela e diz: vá em paz e seja livre, deixe teu mal, filha. Sabe, quantas pessoas aí fora estão morrendo, estão sofrendo, estão mortas praticamente espiritualmente, dentro do seu coração, dentro da sua alma? Quantas pessoas aí fora estão necessitando de algo que elas não são capazes nem mesmo de saber o que é, e quando a gente vai perceber, a gente está necessitando de algo no nosso espírito, sabe? Já parou para pensar e já percebeu que a Bíblia sempre está falando de alguém que está ferido, morto, ou alguém que está prestes a morrer? Que a Bíblia está sempre falando de alguém que está passando por aflição, por tristeza e por dor. Todos que se encontram com Jesus estão passando por alguma tristeza. Todos que se encontram com Jesus estão passando por alguma aflição. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus encontrou com Pedro, ele estava naquela aflição de não ter conseguido pegar nenhum peixe. E ele tinha suas contas, seus impostos para pagar. Mas Jesus o levou até o mar. Ele pescou peixes a ponto de quase virar o barco a pico. A sogra de Pedro, quando Jesus foi à casa de Pedro, estava enferma. Foi curada. A mulher, a viúva de Naim, estava com seu filho morto quando se encontrou com Jesus e o seu filho foi ressuscitado. A filha de Jairo estava quase enferma quando Jairo se encontrou com Jesus. A mulher do fluxo de sangue estava... Eu creio que ela não duraria muito, já fazia 12 anos que ela tinha aquele fluxo de sangue. Imagina 12 anos, uma enfermidade. E hoje a gente bate o dedinho por 12 minutos e começa a murmurar. A gente não aguenta uma enfermidade de segundos. E quem dirá 12 anos? Sabe? Jesus, ele veio para mudar nossa história, para mudar quem somos no nosso caminho. Aquela mulher, ela talvez já havia perdido as suas esperanças, talvez ela já não acreditasse mais.
talvez ela estivesse prestes a tirar sua própria vida, quando alguém se aproximou e disse: ei, o Messias está passando pela cidade. E ela correu, ela não sabia, ela nunca tinha visto o milagre de Jesus, mas ela conhecia as histórias, ela sabia quem era Jesus, ela sabia do que ele era capaz, mas quando ela chegou lá, a multidão estava entre ela e Jesus, e ela sabia que se ela tocasse na multidão, aquela pessoa era considerada impura, e ela poderia ser morta ali, mas ela foi. Ela não conseguiu passar por um lado, ela não conseguiu passar por outro, ela não conseguia nem sequer passar por cima, mas ela passou por baixo. Você está entendendo? Quando a gente vai se encontrar com Jesus, quando a gente vai se encontrar com o autor e consumador da graça, nem sempre é de cabeça erguida, nem sempre é queixudo, nem sempre é de peito estufado, nem sempre é por cima, mas muitas das vezes é por baixo. Por muitas das vezes o lugar aonde você está é o lugar aonde Jesus te colocou para que você fosse moldado e aprendesse. Mas como assim? Simples. José do Egito, se não tivesse aquele poço, aonde ele foi jogado, aonde ele foi lançado, talvez ele nunca fosse se tornar o governador do Egito. Sabe, José era alguém completamente mimado, alguém completamente tratado bem todo o seu tempo de vida, mas só que os seus irmãos não tinham amor por ele, seus irmãos tinham inveja. E o que acontece é que quando ele ganhou a túnica, seus irmãos o lançaram no poço de raiva. Talvez pudesse ser o fim de José, mas já parou para pensar que para gritar socorro, para olhar para ajuda, sabe, ele estava num poço fechado. Se olhasse para um lado era escuro, se olhasse para o outro era escuro, se olhasse para baixo era escuro, se olhasse para frente era escuro, para trás era escuro, mas se olhasse para cima ele via a saída do poço. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Quando você estiver lá embaixo, quando você estiver lá no fundo do poço, quando você pensar que não tem mais jeito, olha para cima. Olha para cima que você vai achar a saída do poço. E talvez quando você sair desse poço aconteça o mesmo que aconteceu com ele. Você se sinta aliviado. Eu estou aliviado. Eu saí do poço. Mas aí você percebe que caiu na prisão. Que pessoas que você confiou te colocaram lá. E aí vem o tempo que você vai dizer: por que, Senhor? Não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu fiz tudo certo como o Senhor mandou. Eu fiz tudo do jeito que o Senhor queria. Mas mesmo assim eu estou sofrendo. Mesmo assim eu estou perdendo tudo, meu Deus. E aí você vai perceber que você só está sendo moldado. Sabe, talvez José tenha pensado em desistir tantas vezes. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Talvez tenha pensado em desistir tantas vezes. Mas ela encontrou Jesus. Sabe, quem encontra Jesus não precisa viver outra coisa. Quem encontra Jesus não quer viver outra coisa. Quem encontra Jesus não quer mais voltar para o lugar da onde saiu. Sabe, eu estava hoje pela manhã olhando as fotos do meu Facebook e eu senti tanta saudade dos meus amigos. Eu senti tantas saudades daqueles momentos, relembrando e relembrando, e eu fiquei triste, porque eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei quem eu sou agora, eu sei quem eu era antes, mas e eles? Sabe, talvez se todos tivessem se encontrado com Jesus, talvez nós estivéssemos todos juntos agora. Eu fiquei triste. Eu não menti, eu senti saudade de voltar para lá. Mas o Espírito Santo de Deus estava confortando a minha tristeza, porque Ele sabia que tudo aquilo que Ele tinha tirado de mim era para me tornar o que eu sou hoje.
Sabe, quando o jovem rico se aproximou de Jesus e Jesus disse para ele vender os seus bens e dar aos pobres e acompanhar Jesus, não é que Jesus tinha problema com o dinheiro, é que Jesus queria tirar do jovem rico aquilo que ia afastar Jesus dele, quer tirar ele de Jesus, sabe? Às vezes Jesus quer tirar algo de nós porque Ele tem algo melhor para entregar para nós. Às vezes Jesus quer tirar um sonho de você porque Ele tem um sonho maior para você. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Ei, não seja como aquela mulher do fluxo de sangue pensando que você já pecou demais, já errou demais, já falhou demais e que não merece o amor de Jesus, porque, sabe, ela tinha medo, porque ela achava que quando ela tocasse em Jesus, ela contaminaria Jesus, ela sujaria Jesus. Mas ela não entendia uma coisa que nós também não entendemos. Nós temos medo de nos aproximar por causa do pecado, porque nós temos medo do nosso pecado corromper quem está limpo, quando na verdade Jesus é aquele que purifica os pecados. Ei, não é nós que quando nos sujamos Jesus quando tocamos nele, mas é Jesus que nos purifica quando nós o tocamos. E quando você se encontra com Jesus, você não suja Jesus, Jesus limpa você. Então hoje Ele vai limpar a tua alma, Ele vai limpar o teu coração. Seja grato pelo dia de hoje. Sabe, você acordou, você está de pé, você tem uma família. Sabe, talvez você tenha passado por uma grande dor nesses dias, mas há um propósito, sempre há um porquê em tudo. Cara, todo mundo sofreu na Bíblia. Sabe, todo mundo sofreu para chegar onde Jesus destinou para eles. Eu não vou mentir que eu ainda sofro. Sabe, tem coisas que tá difícil para mim, mas eu sei que eu posso, eu sei que eu farei e que eu vou conseguir chegar, porque o meu Deus, Ele é comigo. Ele é aquele que me livra do laço do passarinheiro. Ele é aquele que me dá o poder para pisar na cabeça de serpentes. Ei, há um Deus que te ama, há um Deus que me ama. E se for isso, sabe, não fique olhando para o seu pecado, não fique olhando para os seus erros, mas olhe para frente, olhe para cima. Se você está no fundo do poço, olhe para cima e lembre-se que é por baixo que Ele começa a moldar você, porque quando Ele te exaltar, todos verão a glória de Deus sobre você. A graça do Senhor está em você. A graça está em nós, favor imerecido, graça e amor, é tudo o que Ele tem para nós. Nós somos filhos, e filhos herdam sempre aquilo que o Pai tem para eles. E Ele tem para nós um reino de ruas de ouro, um lugar do lado do Pai. Os sonhos de Deus são maiores